seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Nós estamos falando sobre a questão do funeral. E nós falamos sobre o livro Voltei, que conta assim, com detalhes os bastidores espirituais desse ato, né, do funeral. E nós começamos também o livro Obreiros da Vida Eterna para falar de alguns casos que os amigos espirituais estão vindo, é um grupo de amigos que vão acompanhar 5 pessoas desencarnarem. E nós vamos acompanhar cada caso, vamos estudar os 5 casos, e esses casos vai ser do momento da morte até o funeral. Mas assim, o nosso objetivo maior é estudar os bastidores espirituais de um funeral. Dando, então, prosseguimento, o livro é Obreiros da Vida Eterna, que é uma psicografia, o médium é Chico Xavier e o espírito é André Luiz. Então, nós vimos no programa passado que são 5 pessoas que desencarnam. Então, a primeira pessoa que nós vamos acompanhar, vamos fazer o estudo, é dessa pessoa aqui, que é o Dimas. O Dimas, ele era um espírita praticante. O que é um espírita praticante? Ele frequentava o centro, ele era médium na parte da psicofonia, ou seja, ele tinha a mediunidade de reproduzir pela fala o pensamento dos espíritos. Então vamos analisar aqui essa imagem que nós estamos vendo. O Dimas é o que está deitado, ele está muito doente, e é interessante que essas 4 pessoas que estão ao seu lado são os espíritos. O André Luiz, o Jerônimo, o padre Hipólito e uma enfermeira Luciana. É interessante porque nesse grupo tem um padre, mas é fundamental porque eles também vão socorrer uma pessoa que é católica e ela vai ver o espírito. Então, ela vendo um espírito que já foi padre no passado e que está se vestindo como padre, vai dar um conforto emocional para ela, porque é alguma coisa que ela já conhece. Mas nessa cena, nós estamos vendo o Dimas muito doente. A família dele, a esposa e os filhos, estavam em torno da cama, se lamentando muito da doença dele. E aí nós estamos vendo o André Luiz dar um passe nele. O passe é uma coisa assim incrivelmente fantástica, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Então vamos só falar um pouquinho do passe. O passe, ele é cientificamente comprovado, é uma bioenergia. É quando o ser, o encarnado, por exemplo, um passe de um encarnado para um encarnado. Naquele momento, nós estamos ali fazendo uma prece, muitas vezes impondo as nossas mãos, e saindo de nós energia. E o nosso pensamento em prece para ajudar aquela pessoa que está necessitando do passe, e nós também nos colocando o nosso fluido, a nossa energia do nosso corpo, isto é uma questão física que beneficia o encarnado. E o mundo espiritual, eles usam muito esse recurso da energia. Por quê? Porque nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, nós produzimos energia. Então, isso é de vital importância para todos nós. E nós vamos ver nesses livros que abordam a vida no mundo espiritual, a quantidade de passes que eles recomendam. Porque um vai ajudando o outro, um vai transmitindo ao outro. Voltando aqui para a cena, nesse momento que o André Luiz está dando um passe, é a chamada melhora da morte. Ele estava muito ruim, a família estava do lado dele, muito angustiada, e a angústia da família estava prejudicando ele. Então, os espíritos vêm, dão esse passe, que é uma recarga, né, de energia, que dá aquela melhora,
E na melhora dele, a família fica muito feliz, porque ele melhorou. E ele diz para a esposa e para os filhos: já estou bem melhor, podem ir descansar. E aí elas saem, a família sai, por quê? Porque ele já melhorou. Quantos casos nós conhecemos parecido com isso? Da pessoa falar: não, olha, o fulano, nossa, melhorou muito, muito. O médico falou que teve uma melhora assim, extraordinária. E no dia seguinte a pessoa desencarna, tanto que nós falamos sobre o quê? Que é a melhora da morte. Então, a melhora da morte é isso. São esses amigos espirituais que vêm daquela carga extra de energia para relaxar a família, os parentes, os amigos, que ficam com aquele pensamento de angústia e pedindo para que a pessoa não morra. E aqueles pensamentos que também é energia, ficam o quê? Retendo aquele espírito ao corpo. Só que quando a família, os parentes, os amigos ficam ali orando, pedindo para a pessoa não morrer, muitas vezes o fato da pessoa não morrer prejudica o andamento espiritual da pessoa. Nós não queremos realmente que os nossos queridos morram. Por quê? Porque nós gostamos da companhia, nós queremos estar ali perto, mas o morrer significa prosseguir na caminhada. Então, como nós não temos essa visão desse prosseguimento da evolução na caminhada após a morte, e o nosso medo do desconhecido e o nosso pavor de perder aquela pessoa no nosso dia a dia, faz com que a gente entre nessa insistência muito grande de pedir para a pessoa não morrer. E fazemos muitas preces. É válido? É válido, porque são sentimentos. E todo sentimento é válido. Mas, quando o nosso desejo de reter o nosso querido na vida física, no nosso dia a dia, quando o nosso desejo que ele continue ao nosso lado prejudica a evolução espiritual dele, ou seja, porque muitas vezes é necessário aquele espírito desencarnar, já chegou a hora dele. Então, os amigos espirituais, eles também, por compaixão, eles vêm nesse momento, dá esse passe, essa carga de energia extra, o doente melhora, a família, todo mundo relaxa, tipo, nossa, minhas preces foram ouvidas. E no relaxamento, diminui a frequência da prece e do desejo de mantê-lo ali, uma vez que já viu a melhora, o pensamento se desvincula do doente e aí o doente pode morrer com tranquilidade. Porque o caso do Dimas é um caso desse. Eu recomendo, leia o livro Obreiros da Vida Eterna, porque é um caso muito rico, com muitos detalhes. Aqui nós estamos apenas pincelando alguns momentos. Mas no dia a dia da vida do Dimas, ele tinha filhos, tinha esposa, e o desejo da família para que ele permanecesse vivo estava atrapalhando a vida espiritual dele. Então, esses amigos espirituais, que é o Jerônimo, o André Luiz, o Padre Hipólito e a Luciana, eles vêm para auxiliar. Inclusive, na internet, no YouTube, tem até um filminho que eles conseguiram filmar a morte do Dimas. Eles fizeram uma filmagem assim, muito bacana, demora assim, uns 11 minutos mais ou menos, mostrando que é nesse momento, que quando a esposa está ali do lado, em prece, sentindo muita dor, muita angústia, e desejando muito que ele não morresse, ela consegue emitir uma energia que forma como se fosse uma teia envolvendo o doente. Porque a energia, o nosso pensamento, ele é físico. Ele realmente tem cheiro, ele tem cor, ele tem peso. E aquele pensamento de reter a pessoa ali, ela estava emanando essa energia que estava fazendo dele como se fosse um casulo. Essa energia estava ali enrolando ele.
Então, no livro, vai descrevendo passo a passo. E alguém, eu não sei quem, conseguiu realmente fazer uma montagem, um filme, assim, exemplificando exatamente o que estava no livro. Então, nesse momento de passe, ele melhora, a esposa sai do quarto dele e chega uma figura muito interessante. Nesse momento do passe, que ele se sentiu confortado, o Dimas entrou em prece e pediu aos espíritos que ajudassem ele. Então, na prece dele, quem é que veio ajudá-lo? A mãe dele. Então, nessa imagem, nós estamos vendo que a família dele já saiu do quarto, né? Ele, com esse passe, já teve uma melhora. Quando ele melhorou, a primeira coisa que ele se lembrou foi de fazer uma prece. E nós estamos vendo ali à porta, essa pessoa de rosa é a mãe dele, que já desencarnou. E ela tem uma condição espiritual elevada, por isso que ela veio buscá-lo. E mais um grupo de amigos. Então nós estamos vendo aí, ele na cama, ainda está vivo, mas está assim muito, muito próximo da hora dele morrer, continua tomando passes e o quarto cheio de espíritos amigos, inclusive a mãe dele. E nós podemos fazer uma pergunta. Sempre vem alguém, algum familiar nosso, nos receber? Depende. Às vezes a pessoa fala assim, mas olha, eu tenho uma avó que ela já desencarnou, ela era muito boa. Será que ela vai me receber? Depende. Porque não basta uma pessoa ter sido boa apenas para a sua família, para o seu netinho. Para um espírito vir ajudar, um espírito familiar vir ajudar, ele realmente precisa ser um espírito bom. Não significa que seja um espírito superior, um espírito de luz, não. Mas um espírito que esteja engajado com o bem. Um espírito que deseje realmente a evolução. Um espírito que pense na humanidade. Porque só quando a gente faz o bem para o nosso grupo familiar, muitas vezes isso é egoísmo. Porque nós só ajudamos aquilo que é nosso. Eu faço bem para o fulaninho, porque o fulaninho é meu filho, é da minha família. Então, eu também me beneficio quando eu faço um bem para uma pessoa minha. E aí nós temos que expandir esse nosso pensamento de bondade. Não só fazer o bem para os nossos, mas como para os outros. Quando Jesus lança a proposta triangular dele, de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, esse próximo é em aberto. Quem é o próximo? É o que está aqui, fisicamente próximo, é o da família, mas é o vizinho, é o que está longe, é aquele que quando aparece no noticiário, aquelas guerras lá no Oriente, eles são o nosso próximo também. E quando a gente só se lembra de orar pelo bem-estar daquele próximo pequenininho que está ao nosso lado, e esquecemos de orar por aqueles próximos que estão lá longe no Oriente em guerra, isso também vai nos dar uma limitação de poder ajudar os nossos. Por quê? Porque nós não temos uma visão altruísta, uma visão de bondade para o próximo distante. Qual é a proposta da doutrina espírita? Fazer com que a gente estude, reflita e brota em nós a vontade de fazer o bem. Então, fiquem conosco, continuaremos no próximo programa. Muita paz.